Justamente a gente fala sobre a eleição nos Estados Unidos já na semana que vem, na próxima terça-feira. Entenda como é que funciona o processo eleitoral no país na reportagem de Grieco Holtz. Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão no final de campanha para o confronto eleitoral de 5 de novembro. Para muitos especialistas, essa já é uma das disputas à Casa Branca mais acirradas da história americana moderna. Mas afinal, como funcionam as eleições nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, diferente do Brasil, não votam diretamente um candidato presidencial. Na terra do tio Sam, os americanos votam em um dos 538 membros do colégio eleitoral. Estes delegados designam um vencedor da disputa à Casa Branca em nome dos seus eleitores. Cada estado recebe um certo número de delegados, com base na sua população. A Califórnia, por exemplo, é o estado mais populoso, por isso ela conta com 54 delegados. Já na outra ponta, o Wyoming, que é o menos populoso, possui apenas 3. Os candidatos precisam de pelo menos 270 dos 538 votos eleitorais para vencer. A maioria dos estados utiliza o sistema Winner Takes All. O vencedor leva tudo em português. Neste método, o candidato que ganha a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados daquele estado. Hoje temos apenas 2 exceções, Nebraska e Maine, que dividiram seus votos eleitorais entre os candidatos. Sobre o sistema de Winner Takes All, um candidato pode ser escolhido pelo colégio eleitoral, mesmo que tenha recebido menos votos da população em nível nacional. Um exemplo desse caso é o das eleições de 2016, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton, embora a democrata tenha recebido quase 3 milhões de votos a mais nacionalmente. Como a maioria dos estados geralmente pende para o lado democrata ou republicano, a eleição costuma ser decidida pelos swing states, os famosos e disputadíssimos estados pêndulo. Resumidamente, são estados que têm um histórico de alternância entre os dois partidos e fogem de uma previsibilidade partidária. Neste ano, há 7 estados considerados como swing states. São eles a Pensilvânia, a Georgia, o Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona e a Carolina do Norte. Os estados pêndulos correspondem a 93 ou a 1/5 do total de número de votos do colégio eleitoral. Quanto mais acirrada a eleição, mais importantes são os votos desses estados, pois apenas alguns votos de diferença podem decidir o resultado. Em 5 de novembro, as sessões eleitorais serão abertas, porém muitos eleitores já vão ter votado. Diferente do Brasil, a maioria dos estados norte-americanos permite a votação presencial antecipada ou a votação via correio, com o objetivo de melhorar a quantidade de eleitores participando do processo e também reduzir as multidões e aglomerações no grande dia da votação. Em 2020, mais de 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, um recorde muito atribuído à pandemia da Covid-19. Desde sua derrota em 2020, Donald Trump lançou um ataque à credibilidade da votação pelo correio, alegando, sem evidências, que o processo foi fraudado, o que causou preocupações em especialistas, visto que nessas eleições atuais já temos ataques à caixa de correios eleitorais. Os primeiros resultados não oficiais podem ser anunciados assim que as urnas fecharem, na costa oeste do país, às 8 horas da noite, do horário local. Normalmente, a mídia americana declara o vencedor na noite da eleição, com base em projeções feitas por especialistas. Mas existem casos em que o resultado pode sair após alguns dias, como em 2020, que foi necessário 4 dias para anunciar o novo presidente. Já que os resultados oficiais dependem da quantidade de cédulas enviadas pelos correios, o que pode estender o tempo para a apuração dos votos. Então, apenas quando cada estado certificar sua contagem de votos, é que o país descobrirá com certeza quem será a 47ª pessoa a ocupar a Casa Branca. E para avaliar a reta final da campanha nos Estados Unidos, temos um convidado. Nosso entrevistado é o professor de História Americana na Temple University, na Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Mais uma vez, professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Sempre muito bom falar com você e também com toda a nossa audiência aqui da PAN. Muito obrigado. Professor, claro que é algo imprevisível saber efetivamente qual será o desfecho dessa eleição, porque como nós acompanhamos na reportagem também, não adianta acompanhar ou fazer uma leitura da eleição americana com a cabeça aqui do Brasil, né? Porque são sistemas diferentes. Mas eu pergunto, o que é mais primordial nessa reta final para os dois candidatos? Quais são os desafios de um e de outro nessa tentativa de convencer o eleitor a ir para as urnas e também as discussões dos temas que interessam à população americana?
Você fala muito bem, Tiago, sobre essa questão de o que é necessário para motivar este eleitor a sair de sua casa para votar, uma vez que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, essa é a obrigação de dois candidatos que nós temos neste momento, Kamala Harris e Donald Trump. Eles precisam trabalhar no convencimento de eleitores indecisos, aqueles que muitas vezes nem estão pensando tanto na eleição, que não têm um viés ideológico, que estão ainda pensando se efetivamente irão votar. É exatamente este eleitor, especificamente este eleitor que pertence a estados pêndulo, é exatamente esse que está sendo conquistado aos poucos por cada um desses candidatos. E por que os estados pêndulo dão pelo menos uma indicação do que efetivamente pode ser definido na eleição americana? Porque nem sempre nos Estados Unidos quem leva no voto direto ganha a eleição. A gente já viu isso em 2016, como a gente citou em outras vezes também. O próprio presidente George W. Bush se elegeu dessa maneira. Mas o que os estados pêndulo indicam, ou pelo menos sinalizam sobre esse desfecho, professor? É verdade, Tiago, e é exatamente por isso, por toda a questão dos estados pêndulo, o empate técnico que temos em todos eles, é exatamente isso que aponta para uma indecisão, para uma incerteza a respeito do que acontecerá nas eleições dos Estados Unidos agora em 2024. Nós precisamos saber o que acontecerá nos estados pêndulo, afinal, a reportagem anterior muito bem sinalizou que estes são os estados em que, tradicionalmente, nós temos votos tanto para o Partido Democrata como também para o Partido Republicano. E o mais curioso, nessa questão do colégio eleitoral dos Estados Unidos, tudo acontece com base na soma de votos do colégio eleitoral que cada estado representa. E o mais interessante, por exemplo, estados que são extremamente populosos, como é o caso da Califórnia, do Texas, de Nova York. Nesses estados já se sabe quem será o vencedor da eleição no estado. O Texas sempre foi e sempre será republicano. Não é o caso, por exemplo, da Califórnia, ou mesmo do estado de Nova York. São estados populosos que têm uma substantiva quantidade de delegados na contagem final do colégio eleitoral. Então, é necessário fazer a contagem do possível vencedor a partir dos votos dos swing states, dos estados pêndulo. E é curiosíssimo pensar, por exemplo, que um estado como Califórnia, que tem 55 votos no colégio eleitoral, ele não tem o mesmo peso que tem, por exemplo, o pequeno estado de Nevada, que sequer tem 10 votos no colégio eleitoral, mas esses poucos votos que tem Nevada, que tem Wisconsin, que tem a Geórgia, são votos fundamentais para favorecer um candidato ou outro. Essa é a dinâmica dos estados pêndulo. Professor Lucas, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta de Dora Kramer, depois Cristiano Vilela. Dora. Boa noite, professor. Olha só, como não dá para a gente fazer uma adivinhação com relação a esse resultado, vamos para o terreno da projeção. Eu tenho uma curiosidade aqui com relação às guerras, pelo menos as principais guerras. Com a Kamala eleita, as coisas continuam como estão, suponho. Mas na possibilidade do Trump ganhar a eleição, o cenário, é possível a gente projetar uma alteração do cenário dessas guerras? Oriente Médio e Ucrânia, claro. É possível sim, Dora. Quando nós falamos, por exemplo, naquilo que acontece hoje no Oriente Médio, nós temos um apoio do Estado americano, não é do governo americano, não é do Partido Democrata, não é do Partido Republicano. Existe um apoio tradicional dos Estados Unidos, do Estado americano, a Israel. Ponto final. Agora, qual é a diferença entre a candidatura democrata e a candidatura republicana do Donald Trump? É exatamente o tamanho desse apoio, a extensão desse apoio. Quando nós pensamos, por exemplo, naquilo que faz hoje o Joe Biden, existe também um apoio institucional a Israel, mas também uma postura de um certo criticismo com relação ao que acontece, por exemplo, com a situação dos civis na faixa de Gaza. Isso já não existiria da parte de Donald Trump. Existe uma tendência de favorecimento 100% aliado ao que faz, ao que projeta Benjamin Netanyahu, se Donald Trump estiver na Casa Branca. Sem dúvida nenhuma, é uma posição diferente com relação ao que representa hoje o Joe Biden e o que representaria a Kamala Harris. Esse apoio
muito mais intenso às políticas do Netanyahu em Israel. Com relação à Ucrânia, há uma diferença assim, substantiva. Se tem alguém na região ali próxima à Rússia, né, que tem mais interesse pela vitória da Kamala Harris, é exatamente o governo da Ucrânia, no sentido de que eles necessitam deste apoio institucional do Congresso americano para receber o armamento necessário para manter e para lutar esta guerra contra a Rússia do Vladimir Putin. E, por outro lado, o que vem propagando o Donald Trump é que é uma postura diferente da parte dele, que não daria tanto espaço, né, para continuar enviando esse suporte militar à Ucrânia e tentaria, de uma certa maneira, um acordo, né, que acabasse com a guerra, que não favoreceria necessariamente só a Ucrânia, tentaria um acordo entre as duas partes para encerrar este conflito. E não é isso que os ucranianos querem nesse momento, e por isso que favorecem muito mais a candidatura dos democratas. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, e em termos de Brasil, qual a implicação da eleição de um ou de outro em relação aos interesses do Brasil? Pois é, Vilela, o que nós temos hoje é a celebração, agora em 2024, dos 200 anos de parceria entre Brasil e Estados Unidos, e é uma relação institucional bastante solidificada que vai muito além da questão institucional entre uma ideologia política, um partido político. A relação já é estabelecida entre pessoas, entre universidades, entre empresas. Agora, se há uma mudança na conduta atual da Casa Branca, se Donald Trump eventualmente é eleito, o maior interlocutor da América Latina com relação ao Washington não será o Brasil. Longe disso, será obviamente a Argentina, de Javier Milei. Agora, quando nós pensamos na Kamala Harris, temos notadamente observado que existe uma relação de uma certa proximidade entre Biden e Lula, até pela questão dos históricos um tanto parecidos, da forma como foram eleitos, mas com relação a Kamala Harris e Lula, ainda há uma incerteza. O Brasil ele tem uma série de posições que são bastante autônomas no cenário internacional, que não necessariamente favorecem a visão americana, por isso que o que nós esperamos, independentemente da vitória de qualquer um dos dois candidatos representados hoje nos Estados Unidos, é que será uma relação entre dois chefes de Estado que será um tanto distante, mais distante se for Donald Trump e próxima, mas consideravelmente distante também, caso Kamala Harris vença esta eleição agora em 2024. Análise do professor Lucas de Souza Martins, de História Americana, na Filadélfia. Muito obrigado, professor, por nos atender mais uma vez e até a próxima. Voltaremos a nos falar, claro. Um abraço. Um abraço, boa semana a todos.